Salve galera, ou melhor, hey people! Hoje aqui no Histórias do Varejo com o GSPP, eu estou recebendo a ilustre presença do nosso amigo, o presidente do IES Idiomas, Clodoaldo Nascimento. E para começar, Clodoaldo, eu queria que você falasse para o nosso público o que é ter uma marca há mais de 4 décadas. Porque você ter uma marca 6 meses já é para um herói. Você ter uma marca, conseguir perpetuar uma marca por mais de 4 décadas, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é isso para a gente. Olá, André, tudo bem? Primeiramente, eu quero dizer para você que é um prazer estar aqui hoje, batendo esse papo. Confesso que eu estava com um pouco de inveja, né? Porque eu só acompanho e vejo ali, acompanhando ali o canal e vejo todo mundo. Será que um dia ele vai me chamar? Mas finalmente meu dia chegou, né? Bem, André, vamos lá. Respondendo a sua pergunta, realmente é uma coisa assim complicada, né? Principalmente o Brasil, que já é acostumado sempre com várias crises, né? E agora nós tivemos uma crise mundial, que foi a pandemia. Não é uma tarefa tão simples. Realmente dá muito trabalho, mas ao mesmo tempo é muito emocionante, tá? Eu diria assim, porque realmente são poucos que conseguem atingir. Só para você ter uma ideia, no próximo ano, em abril do ano que vem, a gente está comemorando 50 anos de existência. Né? Espero ser convidado para a festa, que com certeza vai ter. A gente vai ter lá um negocinho lá. Mas assim, realmente dá muito trabalho, exige muita dedicação, exige com que você, cada dia que passa, esteja sempre cercado, né, de bons profissionais, de bons colaboradores, porque eu sempre costumo dizer lá na empresa, ninguém faz nada sozinho, você precisa de uma equipe para que você possa realmente conseguir perpetuar essa marca durante esse tempo todo, né? E aí, eu acompanho você já há muito tempo, né, pelo menos aí se não são nos 26 anos do GSPP, pelo menos há 20 anos eu acompanho o grupo, né, o IES, e eu queria que você relembrasse essa história para a gente, que eu acho que o que não falta é história para contar do IES nessas 4 décadas, vamos dizer aí, de existência. Realmente, tem bastante história. Foram muitas situações, né, diversos os momentos, né? A IES ela começou como uma concessionária, né? Na época a gente ainda não existia, né, nem a lei de franquia que regulamenta o sistema de franchise, então existiu concessão de uso de marca, né? E claro, obviamente começou com as suas unidades próprias, depois, como eu disse, foi feita a concessão, foi para alguns estados ainda de uma forma assim não totalmente organizada como é hoje o franchising. Tivemos momentos difíceis, obviamente, mas tivemos muitas evoluções ao longo desses anos. Fomos aprendendo, a gente aprende todo dia. Eu lembro que eu tinha um professor na época, né, no meu curso que eu obviamente tive que fazer e fiz, formado pelo IES, sou professor também de inglês formado pela IES. E eu tinha um professor de literatura inglesa que ele dizia que o professor é um aluno constante. Então eu diria para você que o empresário também é um aluno constante. O ser humano é um aluno constante, porque a gente aprende a cada dia, são detalhes do dia a dia que você vai aprendendo e você vai utilizando. Você nunca chegará à excelência plena, mas a cada dia de treino você está mais próximo a ela. E o sarrafo vai mais para cima, né? Que aí você está sempre querendo melhorar mais ainda o negócio. Já dizia o saudoso Ayrton Senna, né? Quando você pensa que atingiu o limite, você cria um novo limite. Exatamente. Né? Assim, a vida são feitas de metas, né? É um desafio, né? Mesmo. Exatamente isso. Mas assim, é muito bom ter visto tudo isso que aconteceu no passado e ver hoje a IES presente, né? Praticamente em todos os estados brasileiros, tendo diversas mudanças. Houve trocas de direções, obviamente. Eu estou na IES desde 1990, não era nem para estar falando isso, né? Porque vai denunciar, né? A idade aí. A gente está denunciando, então assim, então é uma história, tem uma vida dentro da IES. Eu comecei na IES como um vendedor, né? Então hoje eu até lancei um livro, né, que foi de vendedor a franqueador, né, onde que conta exatamente toda essa passagem aí, que se a gente for conversar aqui tem papo para mais de mês,
Para mais de ano. Mas é isso aí, é gratificante. Eu percebo, né, que, como a gente falou, que a gente nunca chega a uma excelência plena. Todo empreendedor que tem vontade de crescer e de evoluir está sempre trabalhando e sempre progredindo nos negócios. E a preocupação do IES não foi só com relação a se manter no negócio. Eu vejo que você vem se preocupando em se atualizar, não só no business, mas como da parte, por exemplo, de identidade visual, né? Ao longo desse tempo todo, a gente repara que o IES, né, a marca IES, ela sofreu diversas modificações. Como é que você encara isso no negócio? Você acha que isso é importante? Essas atualizações, no caso do IES, foram feitas de quanto em quanto tempo? Fala um pouquinho disso para a gente também. André, eu acho assim que é muito importante a gente estar atualizando, pelo menos essa é a minha opinião, que você tem que estar acompanhando, né, a evolução, né, porque nada é para sempre, você tem que estar... e o mundo, a cada dia que passa, ele está se mudando numa velocidade muito rápida. E a gente, quando eu peguei a IES, eu lembro como se fosse hoje, quando eu assumi a direção, nós tínhamos uma marca que ela era identificada tinha um boneco. Da tua época tipo você vai lembrar, né? Era um desenhozinho. E muito engraçado, né? Bacana. Exatamente. Então assim, como ele foi concebido, né, baseado naqueles chapéus dos soldados ingleses, e ele tinha nas suas cores tradicionais exatamente as cores que remetiam também como se fosse da Inglaterra. Então eu comecei a identificar que havia conflitos do tipo, primeiro, que era muito engraçado, era um bonequinho, então era como se o curso fosse tão somente para crianças. Como era uma coisa que remetia também à Inglaterra, como se o curso tivesse o inglês britânico, quando é exatamente o contrário, o inglês americano. E nessa vontade de querer, obviamente, se tornar uma marca para todos, aí eu comecei a identificar que havia a necessidade de mudanças. Lembro como se fosse hoje, quando eu reuni meus franqueados na época para informar que a marca ia mudar. Ou seja, tenta imaginar, você tem a sua marca de uma forma que foi feita há anos. Aí vem um louco, esse que vos fala, né? Tem um louco que vira e fala assim, não, olha só, hoje nós vamos mudar, daqui para frente a gente vai apresentar a marca desse jeito. Os franqueados que estavam lá, até mais antigos do que eu, falaram assim, esse cara vai acabar com a gente, ele quer mudar tanto, ele quer... E eu sempre tive essa coisa de procurar a modernizar, isso é meu, tá? Isso é uma coisa muito pessoal. E eu via, obviamente, outras marcas também fazendo esse processo, que só me motivava e mostrava para mim que eu estava no caminho certo. E aí eu comecei a fazer, eu confesso a você que no primeiro momento eu via que tinha algumas marcas que tinham uma periodicidade que era meio que tabelado, vamos botar assim, né? Eu não. Eu comecei a ver que eu começava a ver que às vezes, eu lembro como se fosse hoje, o meu bonequinho que você citou, eu troquei para ele, a marca ficou dentro de uma forma redonda, né? Dentro de um círculo. Então, para você fazer a aplicação daquela marca em determinadas peças, você perdia muito, né? Então você pagava por um espaço e você acabava usando ele pouco. Eu falei, não, peraí. E como eu sou filho único é olho grande, né? Eu sempre tive olho grande, né? Olho grande mesmo e olho grande para poder consumir toda aquela mídia que eu comprava. E aí isso ia cada vez fazer com que eu fosse mudando, obviamente, e ao mesmo tempo, porque assim, eu penso o seguinte, a sua marca, ela tem que aparecer, tá? Ela sempre tem que aparecer, e você sempre vai ver nas minhas peças que todas as vezes a marca está sempre em evidência. E hoje nós chegamos a uma marca, obviamente você tem que acompanhar o que está acontecendo, numa identidade que aí não é porque é minha, né? Mas eu vou falar que é linda, tá? E ela está hoje de uma forma com que qualquer um consegue ver à distância e identificar que somos nós. Então, para mim, eu acho que assim, se você pode e se você também
pensa dessa maneira, eu acho que você deve estar sempre, o tempo todo, fazendo, obviamente, um estudo, atualizando. Você tem que trazer, obviamente, profissionais, empresas que são capacitadas especializadas no assunto, que é para te apresentar uma nova proposta e, quem sabe, aí você fazer a mudança. Muito legal. Eu percebo que um dos valores do IES, né, são os seus, um dos diferenciais do IES são os seus valores. Como é que você passa esses valores para os seus alunos, colaboradores, franqueados? Como é que você transmite isso para que tenha uma unicidade de pensamento com relação aos valores do IES? André, quando você trabalha, né, principalmente com educação, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então, o nosso maior valor, principalmente, é o quê? A gente está levando conhecimento, né? E quando você está levando conhecimento, eu costumo dizer assim, a gente não faz uma matrícula, a gente está formando pessoa, né? Então, nós somos um curso de formador, né, de pessoas, até porque a gente só não dá, a gente só não ensina o inglês. Nós temos dentro do nosso portfólio, dentro das nossas ofertas de curso, a gente tem até a formação de professor. Então, o aluno, quando ele entra na IES, ele começa pensando em apenas aprender um novo idioma. Só que ele, obviamente, ao longo do tempo, ele vai convivendo com o idioma e, se obviamente ele assim desejar, ele pode se tornar um professor, como nós temos muitos professores formados dentro da IES. É o que a gente chama da prata da casa, né? E que servem de exemplos para esses alunos. Então, a preocupação nossa é sempre isso, cuidar de pessoas. A gente cuida dos nossos franqueados para que os nossos franqueados possam cuidar dos nossos alunos. Então, isso para a gente é fundamental, esse cuidado. É um ciclo, né? Uma cadeia que Exatamente. Então, a gente vem interligando um ao outro. Exatamente isso. A prática de responsabilidade social, vocês também têm muito forte, né? Eu vejo aí o IES fazendo várias ações sociais, em parceria com algumas ONGs, algumas empresas relacionadas a isso. Você pode falar um pouquinho disso para a gente também? Claro, André. Eu acho que isso para a gente é outra coisa que a gente também abraça muito. A gente sabe da nossa responsabilidade, a gente entende que a gente tem que estar sempre ajudando o próximo de alguma maneira, né? E a gente hoje tem várias parcerias com ONGs onde nós damos aulas gratuitamente, tá? A pessoas obviamente carentes, ou as pessoas com mais dificuldade, que não podem estar frequentando regularmente as nossas unidades, as nossas franquias. E aí o grande diferencial nosso, André, nessas parcerias, é que a gente não somente dá o curso, a gente dá o curso e ao longo, né, desse período de aprendizado, nós ao mesmo tempo estamos vendo também as pessoas que vão se diferenciando, que vão mostrando as suas habilidades, para que essas pessoas sejam aproveitadas dentro das nossas unidades. Então, nós tivemos vários casos de pessoas que saíram dali e foram trabalhar como recepcionistas nas nossas unidades, foram trabalhar na portaria das nossas unidades, ou seja, então você não só capacita culturalmente, como você faz uma inclusão social. Então, isso para a gente é muito importante dentro da IES. Eu acho que se todo empresário pensasse assim, talvez o nosso país estivesse um pouco melhor do que está atualmente, né? Ajudaria bastante. Ajudaria bastante. Eu acho que cada um tem que tentar contribuir de alguma forma em prol desse nosso Brasil que é tão maravilhoso. Lembrando que isso é uma iniciativa, né, nossa, sem apoio do governo, sim, de nenhuma entidade pública, para nos favorecer em alguma coisa. Não, isso é obviamente uma iniciativa própria. Vamos falar um pouquinho de business. Eu percebo, né, o IES ele começou como um curso de inglês e, obviamente, até nas nossas aulas aqui da Academia Escola, quando eu falo de marca, eu falo de expansão de marca, eu falo de extensão de marca. Extensão de marca é você já ter uma marca consolidada, que era o IES, por exemplo, com o curso de inglês, e você colocou para o espanhol também. Essa ampliação do negócio foi para preservar território, foi realmente para ampliar os horizontes
de aproveitar a marca já consolidada para crescer no outro ramo? Como é que você viu essa tua extensão de marca partindo para o espanhol também? André, eu acho que assim, é um pouquinho de cada um, né? Porque quando você tem uma marca já consolidada, obviamente você quer pegar, quer aproveitar, né? Porque você já tem uma marca que é, como a gente está dizendo aqui, consolidada, já é bem quista pelo público consumidor. O investimento é diferente do que você criar uma nova marca. Exatamente. E aí você começa também, com o passar do tempo, verificar que existem já outras demandas, né? E que a gente pode aumentar o nosso portfólio. Né? Então veio o espanhol, muito em breve a gente está lançando um outro idioma que nesse momento eu não posso falar, e que a gente vai vendo que são oportunidades que vão aparecendo e que a gente tem que estar sempre preparado, entendeu? Para poder ofertar e colocar em prática. O IES hoje está com aproximadamente 180 unidades franqueadas. É óbvio, a gente passou ano passado um problema muito sério que foi a pandemia e que no seu segmento afetou diretamente, né? Porque de uma hora para outra suspenderam todas as aulas, acabou, né, com presencial, e acredito eu que você teve que mudar para o digital muito rápido. Fala um pouquinho dessa sua experiência, né, do ano passado, essa mudança que teve que ocorrer, não só com você, com várias empresas, e para poder sobreviver, né, e continuar no mercado. André, foi realmente uma mudança que, como você mesmo disse, não foi só para mim, não foi só no segmento de educação, foi para todos nós. Ninguém esperava algo dessa magnitude. Eu confesso, eu lembro exatamente, eu estava numa viagem, eu estava numa feira de franquias e aproveitando também no Nordeste, aproveitando também para visitar algumas unidades franqueadas nossas lá. E quando a gente soube que aí havia aquele fechamento do comércio, das cidades, que as empresas iam ter que parar, e naquele momento a gente achava que a coisa ia ser uma febre, que ia começar e acabar, e daqui a 2 semanas a gente ia voltar todo mundo. Uma gripezinha. Como eu tô agora, tá, gente? Eu tô meio fanho, mas eu já fiz o teste, é só uma gripezinha realmente. E aí, de uma hora para outra, meu telefone não parava mais, porque era franqueado, obviamente, ligando, mandando mensagem. Como é que vai ser? Como é que a gente vai fazer? A gente vai fechar e como é que a gente vai funcionar? Os alunos, eu falei, calma, que a gente vai encontrar uma solução. E aí a solução foi exatamente fazer a troca, aquela famosa assim, vamos ter que trocar a roda do carro, né, o pneu do carro com o carro andando. Não tem jeito. Não tinha jeito. A gente tem assim, na nossa sede, nós temos uma unidade, né, que a gente usa como um modelo, e ali as nossas salas de aula dessas unidades, de uma hora para outra, se transformaram em verdadeiros estúdios de gravação. E naquele momento a gente não tinha aquele expertise, até porque a aula online ela já estava no nosso radar para colocar e ofertar ela, né? Porque o EAD já estava aparecendo. E aquilo que era um projeto teve que virar realidade em questão assim, de dias, pouquíssimos dias. E era um momento em que todas as empresas de todos os segmentos estavam também tendo que fazer isso, né? Então, assim, nós tivemos dificuldade de encontrar equipamentos. Começou, obviamente, o preço desses equipamentos foram, né, nas alturas, porque havia uma demanda muito grande. E, então, assim, mas graças a Deus a gente conseguiu proporcionar aos nossos franqueados a ferramenta com a aula online para que todos pudessem se manter, né, e todos eles hoje são muitos, né, são muitos, estão muito felizes, estão muito gratos à franqueadora por ter assim, a gente ter assumido, né, trazido para nós essa responsabilidade, mas eu não podia jamais deixar o meu franqueado haver navios naquele momento, né? Então a gente tinha que realmente trabalhar. Então a gente criou aulas online, e essas aulas online foi o que realmente manteve a gente vivo nesse período difícil. E hoje você está num esquema híbrido? Hoje sim. O online veio para ficar, né? Então, assim, é claro que tem muitas pessoas que preferem o presencial, mas tem outras pessoas que, por
N motivos, principalmente às vezes a dificuldade de tempo, o trabalho, e você pode estar assistindo em qualquer lugar, a qualquer momento, através do seu telefone celular. Então, assim, hoje a gente tem o presencial, o online e o híbrido para ofertar a todos os nossos alunos. O IES não para de crescer, como a gente falou aqui, 180 unidades. E vamos falar um pouquinho de expansão. Antes dessa confusão toda do ano passado, a gente que é acostumado aí com feira, a gente captava lead, a gente pegava interessados em franquia, participando das feiras de franquia, principalmente as da ABF, né, Rio e São Paulo, e também com os eventos que a gente proporcionava para trazer os interessados. Ano passado, de uma hora para outra, não podia mais fazer evento, não tinha mais feira para acontecer e a gente teve que ir para o digital também. A partir de agora, né, que a feira está voltando, as feiras estão voltando, a BF Rio volta agora em novembro, né? Uhum. Ano que vem já temos aí tudo normalizado, se Deus quiser, com a BF São Paulo, inclusive. As feiras estão voltando, mas o seu plano de expansão, como é que você está vendo ele e dá uma dica para a gente aí, quais as estratégias que você está utilizando para captar novos investidores para se tornarem seus franqueados? André, realmente foi assim, a gente, como você bem ilustrou, nós tivemos um ano difícil para poder, obviamente, captar novos franqueados, mas graças a Deus a gente aí com o avanço, né, da vacinação, os números, né, de casos diminuindo, isso nos motiva, obviamente, a retomar as nossas vidas, né, a voltar para o nosso normal. Eu acho que isso é fundamental para que tudo, né, toda a economia, né, a vida como um todo possa voltar àquilo que a gente sempre viveu. Inclusive como as feiras mesmo, né, a gente agora está indo participar das feiras, mas a pandemia provocou algumas mudanças em todos os segmentos, certamente. Vou falar do meu especificamente, e a gente está exatamente nesse momento trabalhando, tá, novidades que nós vamos lançar na feira aqui do Rio de Janeiro, da ABF Rio, né, a partir do mês que vem, em novembro, novos formatos de franquia, principalmente para poder levar a oportunidade a pessoas que perderam seus empregos ou que até mesmo fecharam os seus negócios, mas que querem mudar porque por algum motivo o segmento dela ela não deu certo. Então a gente vai levar novos modelos de diferentes custos, tamanhos, preços, oportunidades, principalmente para professores, para donos de escolas, sempre frisando coisas que a pandemia nos ensinou, né? Porque a pandemia, tudo bem, foi muito ruim, mas ela ensinou muita coisa. Sim, né? E o brasileiro, ele é resiliente de natureza. Antifrágil. Né? Antifrágil, apanha e está sempre crescendo e evoluindo, né? Então, assim, como eu te falei, assim, nós realmente vamos lançar produtos na feira daqui do Rio, que certamente vai ser um sucesso e a gente vai continuar o nosso processo de crescimento. Muito bom. Para a gente já ir finalizando o nosso bate-papo, eu queria que você, com toda a sua experiência, né, nesse segmento de franquia, que é enorme, a sua empresa já ganhando diversos prêmios pela ABF, pela Associação Brasileira de Franchise, ganhou um agora recente, inclusive, das pequenas empresas, que eu gostaria que você falasse, que eu acho que é muito bacana a gente ouvir e ver um empresário como você e como a tua empresa recebendo esses prêmios. Eu queria que você falasse desse prêmio e depois desse algum conselho para as novas marcas, os novos franqueadores que estão entrando nesse mercado, que é muito, muito positivo, mas que, como todo negócio, tem os seus riscos. Então, eu queria aproveitar um pouquinho da sua experiência para a gente tentar passar para esses franqueadores de primeira viagem, vamos dizer assim. André, a gente realmente tem sido uma das marcas mais premiadas nos últimos tempos. Isso para a gente é muito gratificante. Isso mostra que a gente vem fazendo o nosso trabalho da melhor maneira possível, mas como a gente já disse aqui anteriormente, nunca descansando, achando que a gente já chegou ao nosso limite. Não, o sarrafo sempre vai subindo. E assim, nós fomos agora, semana passada, fomos agraciados aí
com o prêmio da Pequenas Empresas, Grande Negócio. Fomos eleita a melhor franquia de idiomas do Brasil pela 3ª vez. Isso eu só tenho a agradecer principalmente aos meus franqueados, porque são eles que votam, sim, são eles que nos chancelam a esse prêmio. Então, assim, isso é um reconhecimento daquilo que todo o empresário que se coloca como candidato a franqueador tem que se preocupar, né? É uma coisa que eu sempre tenho. Se tem um conselho que eu sempre posso dar a um franqueador, seja novo ou seja até mesmo que já está há tempo já no mercado, cuide dos seus franqueados, tá? Porque o seu franqueado é que vai fazer a sua franqueadora crescer. Faça o seu franqueado, tá, ganhar. Faça o seu franqueado ter bons resultados. O seu franqueado tendo os bons resultados, o seu é consequência. E aí é aquilo que eu falei, é cuidar de pessoas, é realmente procurar, porque quando você vai empreender, André, a gente tem, empreender é correr risco, né? Você sabe que você está correndo risco. E aí, obviamente, você tem que pensar o seguinte, eu tenho que dar o melhor suporte a quem está chegando. Porque quando você vende a sua marca, é o que a gente vai fazer agora, mês que vem, principalmente na Feira do Rio, é fazer isso. É colocar alguém para dentro da nossa marca que está buscando algo que já está formatado, algo que já está funcionando, que dá resultado. Há mais de 4 décadas. Há mais de 4 décadas. E aí você precisa, essa pessoa não tem um conhecimento, né? No nosso caso especificamente. As pessoas falam assim, para eu ter uma franquia de uma escola de inglês, eu preciso falar inglês? Não. Claro que se você fala é melhor ainda, mas você não precisa. Por quê? Porque você vai ter um profissional que vai tocar a parte pedagógica, entendeu? Que é um coordenador pedagógico que vai, obviamente, suprir a sua necessidade. Não vai ter problema nenhum, né? Mas se você fala é melhor. Mas, obviamente, não é só isso. Você tem outras questões, são outras variáveis que ele precisa de todo um suporte, né? O franqueado, quando ele inicia, ele é como se fosse um recém-nascido. Ele precisa de cuidados, né? Então, cuide dele, que ele vai crescer e vai dar você alegria. Ele vai estar feliz e você também. Então, o meu recado fica aqui. Cuide do seu franqueado. Muito bom. Um exemplo, eu falo muito aqui quando a gente está fazendo boas-vindas para as marcas que entram na casa, para a gente formatar, que como pilares da franquia, eu costumo colocar gente, que a gente tem sempre que tratar e sempre trabalhar bem, planejamento, franquia é planejamento, treinamento, eu brinco que o lugar de franqueado ou é com a barriga no balcão ou é dentro de uma sala de aula treinando. E por último, relacionamento. Sim. Relacionamento é fundamental. Esses 4 pilares para a franquia foi o que o Clodoaldo falou de uma maneira muito sábia aqui, e esses conselhos realmente eu acho que tem que ficar, e as marcas que querem ter uma longevidade maior tem que se preocupar com isso sim. Galera, Clodoaldo Nascimento, presidente do IES, nosso amigo aqui, muito obrigado, acho que o papo foi super enriquecedor e até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Valeu, André. Valeu. Obrigado pela sua participação. Foi um prazer, espero que realmente a gente tenha levado o conhecimento um pouquinho para os nossos ouvintes aí, que está assistindo aí, que com certeza se colocar em prática esses pequenos detalhes aí, com certeza tem tudo para ter sempre também muito sucesso, viu? Obrigado mais uma vez. Valeu, obrigado.